Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje, aula de língua portuguesa. Eu me chamo Jamile Fontinelli e hoje nós vamos trabalhar artigo de opinião. Vamos lá? Bem, primeiro de tudo, para a gente começar nossa aula, nós vamos pensar no que é. O que é o artigo de opinião? Com certeza isso já passou pela cabecinha de vocês já viram isso em algum momento do ensino de vocês. Lá na escola, com os professores de português, lendo material de história, geografia, alguma coisa vocês já viram sobre isso. Então vamos lá. O artigo de opinião é um gênero textual publicado normalmente em jornais, em revistas, em blogs e tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Isto vale para a questão política, socioeconômica ou comportamental, ok? Então tudo que tiver na mídia é importante debater, ok? Então vamos lá. Sobre as características. É um gênero argumentativo, aborda temas da atualidade, como eu acabei de colocar, tem uma função social clara, promover o debate público, ou seja, são assuntos relevantes que precisam ser colocados para a sociedade para que haja um debate. A pessoa lê o artigo de opinião e ela começa a refletir sobre aquilo. Pensar no posicionamento. Artigo de opinião é a questão de posicionamento, verificação do que é certo, do que é errado, da opinião. Será que a minha opinião bate com a do autor? Ou não bate? O que eu vejo de diferente da minha opinião do autor? Então, essa verificação. Por isso, artigo de opinião. O texto é normalmente escrito na primeira e na terceira pessoa. É um texto assinado pelo autor. As produções são veiculadas nos meios de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, porém, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, possuem títulos polêmicos e provocativos e contém verbos no presente e no imperativo, ok? Vamos lá. Tomem nota aí. As características do artigo de opinião, principalmente nos gêneros argumentativos, é basicamente essa daí que vocês estão vendo. Nós vamos ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, estudar, ler artigos de opiniões é muito importante para você já estar trabalhando aí, pensando em argumentos de valor, argumentos importantíssimos para você colocar lá na sua redação. Então, são textos importantíssimos, porque nós vamos ter uma estrutura ali, a sua visão fica acostumada a trabalhar com esse tipo de texto. Você vai visualizando, vai entendendo melhor o que é uma introdução, o que é desenvolvimento, o que é conclusão. Então, quanto mais vocês fizerem boas leituras, melhores vocês serão na produção da redação de vocês, ok? Então, no artigo de opinião, nós vamos ter na introdução a exposição, a apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo. Nós vamos ter o desenvolvimento, que é a nossa parte de interpretação, o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E é aí que você tem que estudar, ler, porque para você ter um bom argumento, você precisa ter conhecimento a respeito do assunto. E aí, ao final, na nossa conclusão, é onde nós vamos verificar e visualizar a opinião do autor, que ele vai finalizar o artigo com a apresentação das ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. É importante ressaltar que nesse momento da conclusão, ele não vai colocar todas as vezes uma solução. Ele pode terminar a conclusão dele com um questionamento. Ele pode terminar a conclusão dele com uma reflexão. Enfim, um artigo de opinião, ele busca o quê? Debater, ele busca questionar o leitor a respeito de um assunto da atualidade, ok? E agora nós vamos ler um artigo para a gente poder visualizar aí um pouco dessas características. Acompanhem comigo. Cidadania versus corrupção. Indignar-se é preciso. Exercer cidadania que só encontra cenário propício em sistema democrático. Implica a noção mínima dos direitos de cidadão e a capacidade de reivindicá-los dos poderes constituídos. Ora, o efetivo acesso ao jurídico, último arquejo do cidadão, a educação, direito de todos e dever do Estado, a saúde, a informação, dentre outros, depende da vontade política posta e do grau de consciência e reivindicação de um povo. Daí causar indignação o fato de saber, com a presença da corrupção, quantidades incalculáveis de dinheiro deixam de chegar ao cidadão em formas de bens e serviços de obrigação do Estado, indo ao reverso,
para os bolsos dos inescrupulosos indivíduos ou quadrilhas que teimam em sangrar o que é do povo. Corrupção não é prerrogativa do Brasil, o que não é consolo. Tem-se notícia só para ficar entre os brinques que os países como a China, de crescimento de vanguarda, os níveis de corrupção são imensos. Penso que a educação para a não corrupção deve começar dentro da casa, na família, nos mais singelos gestos, passar de forma efetiva e vigorosa pela escola, no nível mais elementar até os superiores e por campanhas constantes dos meios de comunicação, de tal sorte que seja incalculada de maneira sólida e permanente. A ideia de que se deve ser ético e, via de consequência, sempre se afastar da corrupção, seja na vida privada, seja na vida pública, na qual aquele que a tal se habilita se compromete a buscar incessantemente tudo o que corrobore para a consecução de interesses do povo. Vale dizer, tudo o que facilite o pleno acesso à cidadania. Estamos cansados de ver corrupção por todos os lados. O cidadão que paga seus impostos e que vive do seu trabalho não merece ser vilipendiado por inescrupulosos da lei do vale-tudo. Educação à não corrupção e para a cidadania. Leis mais duras. Ministério Público e Judiciário mais implacáveis com os corruptos. São os caminhos. Emanuel Furtado, desembargador do TRT e professor da UFC. Jornal do Povo, artigo de opinião. Ok? Então vamos lá analisar. Ele começa o texto trazendo a nossa tese. Qual é a tese dele? O que ele vai marcar aí nesse texto? Olha lá, exercer cidadania que só encontra cenário propício em sistema democrático implica a noção mínima dos direitos de cidadão e a capacidade de reivindicá-los dos poderes constituídos. É sobre isso que ele vai falar. O que é esse exercer cidadania? Falar sobre a corrupção e o que se coloca aí dentro da sociedade. Qual é o dever do cidadão? O que precisa ser feito? É preciso investir mais na educação? Então ele vai, dentro do texto dele, ele vai fazendo essas comparações e vai fazendo as citações, né? Ele vai dando a importância à educação, a questão da corrupção, que a corrupção ela não vem só dentro da escola, mas ela também nasce dentro das casas, dentro das famílias. Então ele vai fazendo essa comparação e no final ele diz que é preciso prestar atenção, que é preciso fixar isso daí para poder melhorar. Que não é uma coisa só do Brasil, temos em todo o mundo. Outrora é preciso trabalhar isso aqui. Então e aí? A reflexão que o autor traz é essa questão da corrupção. Existe, não existe? Como é que ela acontece? O que nós podemos fazer para melhorar isso? E qual é a sua opinião? Você já pensou sobre isso? E se o tema da redação cai sobre isso? O que você sabe sobre política? O que é política? O que é democracia? O que é corrupção? Você vai ficar no senso comum ou vai fazer mais leituras? Então tem que pensar nisso. Para poder discutir dentro de um artigo de opinião, ou até mesmo na redação do Enem que vocês vão fazer, é preciso ter conhecimento. E agora, vamos lá exercitar o que a gente aprendeu um pouquinho aqui, fazer a interpretação do texto? Vamos lá. Primeiro, o texto pode ser classificado como artigo de opinião por quê? A. Narra histórias de corrupção que envolvem tanto o meio político quanto o cidadão comum. B. Emite opinião sobre a cidadania e a corrupção, mas não deixa claro o ponto de vista. C. Informa o cidadão sobre casos de corrupção que assolam o nosso país. D. A opinião defendida no texto tem relação com os interesses políticos do autor. E. Comenta criticamente um tema, defendendo ponto de vista e a partir de argumentos. E aí, o que vocês acham? Pensaram aí, analisaram? Qual é a alternativa correta? Vamos lá. O artigo de opinião, ele trata de um tema? Sim. Criticamente? Também. A partir de um ponto de vista? Sim. Como é que ele baseia esse ponto de vista dele? A partir de argumentos. Então, qual é a alternativa correta? Quem acha que a letra A é aí, acertou. Ok? Então, vamos lá. Segunda questão. A tese defendida pelo autor pode ser encontrada no seguinte trecho. A. Tem-se notícia, só para ficar entre os brinques, que os países como a China, de crescimento de vanguarda, os níveis de corrupção são imensos?
Exercer cidadania que só encontra cenário propício em sistema democrático implica a noção mínima dos direitos de cidadão e a capacidade de reivindicá-lo dos poderes constituídos? C. Daí causar indignação o fato de se saber que com a presença da corrupção, quantidades incalculáveis de dinheiro deixam de chegar ao cidadão em forma de bens e serviços de obrigação do Estado? D. Penso que a educação para a não corrupção deve começar dentro de casa, na família, nos mais singelos gestos, passar de forma efetiva e vigorosa pela escola, no nível mais elementar até os superiores, e por campanhas constantes no meio de comunicação. O cidadão que paga seus impostos e que vive no seu trabalho não merece ser vilipendiado por inescrupulosos da lei do vale tudo. Lembra que eu falei sobre a tese? A tese lá, quando nós falamos sobre a introdução, desenvolvimento e conclusão, a tese se encontra dentro da introdução. Pouquíssimas vezes nós vamos encontrar a tese lá na conclusão, mas são esses dois lugares que a gente pode encontrar ela. Mas nesse caso nós vamos encontrar a tese, ou seja, aquela frase-chave, que é uma frase que identifica o meu ponto de vista, a minha opinião, é lá na introdução. Então nessa questão aí, qual a resposta correta? Já pensaram, já pararam um pouquinho para pensar? Eu também expliquei em cima do texto. Então a resposta correta é a letra B. Exercer cidadania que só encontra cenário propício em sistema democrático implica a noção mínima dos direitos de cidadão e a capacidade de reivindicá-los dos poderes constituídos. Ok? Belezinha? Corrigiram aí? E aí, para terminar nossa aula de hoje, eu quero deixar uma frase para vocês. Ok? Estudem, leiam. Como eu venho repetindo várias vezes, ler é importante para vocês. Vocês que vão fazer a prova do Enem precisam trabalhar com a questão da argumentação. Então, quanto mais vocês lerem artigos de opiniões, quanto mais vocês lerem gêneros argumentativos que trazem esse debate, que trazem vários argumentos de diversos tipos, é melhor para vocês. Então, pensem aí. O sucesso nasce de querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. José de Alencar. Ok? No mais, acessem lá o nosso portal eduque.acre e até mais. Tchau, tchau.